Continuando a série sobre dados importantíssimos das principais áreas de Tampa Bay, que possivelmente você está pensando em morar, hoje falarei de possivelmente a mais especial de todas, a mais diferente. Hoje eu vou falar sobre South Tampa, o sul de Tampa. Bom, o sul de Tampa é diferente das outras regiões por diversos motivos. Os números são extremamente diferentes, a densidade demográfica é diferente, a idade, a época em que essa área nasceu, a geografia, tudo faz com que sul de Tampa seja uma área diferente e nesse vídeo você vai entender o porquê e vai decidir definitivamente se o sul de Tampa é para você ou não. O sul de Tampa é uma península, ou seja, uma área rodeada por água e composta por 7 zip codes diferentes. É a área do condado de Hillsborough com a maior densidade demográfica e impossível de eu apresentar de uma maneira real, fazendo a média de tudo o que existe no sul de Tampa. Por quê? Porque na parte mais meridional da península nós temos a MacDill, a base aérea militar americana, que é uma área completamente diferente das outras regiões. Logo acima ao norte, mais rente à base aérea militar, nós temos um bairro que é também diferente do bairro mais localizado ao norte do sul de Tampa, mais perto de Downtown, mais perto da Kennedy, que é uma das vias que separa o sul do norte. Então eu vou passar a característica para vocês de alguns CEPs e de algumas regiões específicas para vocês entenderem um pouquinho das regiões do sul de Tampa. Bom, um dos maiores zip codes, um dos maiores CEPs do sul de Tampa é o 33629. Esse CEP, inclusive, é conhecido por ser um dos Millionaire Zip Codes, ou seja, é um dos CEPs onde existe a maior quantidade de casas a partir de $1 milhão. Vamos aos números do 33629. Em média, os valores vendidos ficaram em $890 mil para single family homes e o valor médio de todas as casas à venda hoje, ativas no mercado, está em $1,85 milhões. O Month Supply Inventory dessa área, onde o valor médio dos imóveis é muito mais alto do que o restante de Tampa Bay, é de 3 meses. Então, demora-se um pouquinho mais para a gente poder ver todas as casas vendidas, caso nenhuma outra casa entrasse no mercado à venda nesse CEP. 80% de todas as pessoas que moram no 33629 são proprietários dos seus imóveis, então 20% de toda a população dessa região vive de aluguel. Aliás, são 26 mil pessoas que moram apenas no CEP 33629, localizado no sul de Tampa. A idade média dessas pessoas é de 39 anos, mas a idade média dos imóveis, está preparado para essa informação? É 49 anos. O sul de Tampa nasceu no início do século XX, inclusive há muitas construções que são da década de 1920. E daí a diferença principal, acho que esse é o principal diferencial do sul de Tampa. A época em que o sul de Tampa nasceu foi uma época onde não existiam condomínios com áreas de lazer, existe campo de golfe, existem alguns clubes, mas não existem os condomínios como nós vemos os condomínios sendo construídos hoje no Condado de Pasco, nas áreas mais novas. E as casas são casas, em sua grande maioria, casas de rua. Só que muitas dessas casas foram construídas em 1920, então vocês imaginam, mais de 100 anos depois, muitas delas, obviamente, tiveram que ser reformadas, muitas delas foram demolidas e deram espaço a casas ultramodernas, casas super novas, e muitas delas são as casas originais de 1920 que precisam de uma reforma. Então você tem esse mix de imóveis, tanto no look quanto na composição, na arquitetura, algo muito diversificado que você não vê em subúrbios, onde você vê o contrário, você vê a padronização, você vê uma grande construtora que vai lá e constrói milhares de casas. Então, acho que esse é o principal diferencial de sul de Tampa e é ao mesmo tempo
o que atrai e o que repele as pessoas para morarem lá. Tem gente que quer justamente esse tipo de vida, de estilo de vida, quer estar perto de downtown, quer estar numa moradia que tem charme, que tem, a gente fala de character no inglês, características que você não necessariamente encontra em áreas mais novas ou do subúrbio aqui na Flórida. A renda per capita das pessoas que moram no 33629 é de $72 mil, bem acima da média da região. E nesse zip code, você vai ficar dentro de um dos melhores distritos escolares de Tampa, onde está localizada a Plant High School, uma high school super tradicional, uma das mais antigas da região. Como eu falei, o sul de Tampa é uma área muito diversificada, a gente vê diferença na moradia, a gente vê diferença na renda per capita, dependendo de onde você mora, e a gente vê também muita opção de escola particular. Alguma das mais importantes da região é a Tampa Prep e também a Academy of Holy Names. Existem outras opções de escola também com denominação religiosa. Uma outra área que eu gostaria de apresentar para vocês, que também está dentro do sul de Tampa e que tem atraído muitos brasileiros e novos moradores de modo geral, é Davis Islands. Davis Islands é uma ilha onde você tem um acesso imediato, onde você está adjacente ao Tampa General Hospital, o principal hospital da região. Davis Islands é uma ilha composta principalmente por moradores que são médicos e políticos, uma curiosidade. E Davis Islands hoje possui uma população de 5 mil pessoas, e essas pessoas têm em média 38 anos. Na ilha de Davis Islands, o valor médio vendido ficou em $2,4 milhões e de todas as casas à venda hoje, ativas no mercado, a média é de $2,2 milhões. Então, você vê que é uma ilha super exclusiva, bem diferente do restante de tudo que eu já apresentei para vocês, especialmente no que diz respeito ao valor médio, ao tipo dos imóveis e o custo de vida da região. Aliás, falando em custo de vida, a renda per capita em Davis Islands hoje é de $65 mil e 61% das pessoas são proprietárias dos imóveis onde residem. Esses imóveis que estão à venda levam em média 6 meses para serem vendidos. Então a gente consegue perceber a diferença nos dados técnicos, nesses números de Davis Islands em relação até mesmo um CEP dentro do sul de Tampa e em especial uma grande diferença nos dados, na demografia em relação aos outros bairros que eu já apresentei previamente. Bom, as casas em Davis Islands possuem uma idade média de 49 anos. Igual a que eu apresentei no CEP 33629. Além desses números que são bem diferentes em Davis Islands, o que mais a gente vê de diferente nessa área? Existe um aeroporto, a gente tem a vista, direta do Porto de Tampa. Obviamente é uma ilha, então você está rodeado por água, você está pertinho de novo do Tampa General Hospital e você também da ilha consegue avistar a Bayshore Boulevard, o que me leva a contar para vocês alguns outros diferenciais do sul de Tampa. Uma das principais áreas que você tem que visitar, até mesmo se você não pretende morar no sul de Tampa, é o Hyde Park Village. É um centrinho lindo, super charmoso, cheio de restaurantes, cheio de lojas, um lugar muito bacana para você passear, seja com o casal, com o seu cachorro, com as suas crianças. Tem muitos eventos locais, muitos eventos para a comunidade, aberto para todo mundo que mora na região ou para quem estiver passeando, visitando. Uma dica fica a sorveteria, que é a Ripple, uma das minhas favoritas. Eles têm centenas de sabores de... Aliás, não é sorvete, é picolé. É um dos meus favoritos. Toda vez que eu vou, eu experimento um sabor diferente. Além do Hyde Park Village, sul de Tampa está super próximo a Downtown, está super próximo a Tampa Heights. Então você consegue usufruir de tudo que tem Downtown. Tô falando de também os restaurantes, do Riverwalk, do Stress Center com shows da Broadway, dos concerts, dos jogos que acontecem ali na arena do Tampa Bay Lightning, do Sparkman Wharf, muita coisa que está acontecendo ali em Downtown, bem pertinho do sul de Tampa. Outra área também super frequentada e visitada pelos moradores do sul de Tampa é o Armature Works, que é aquele local
com diversos restaurantes dentro de um prédio antiquíssimo que foi revitalizado na beira do rio Hillsborough, onde dá para você, inclusive, fazer todo esse passeio, esse caminho pelo water taxi, ou então no seu caiaque, ou você pode alugar uma embarcação. Você pode também fazer stand-up paddle, tem muita coisa que você pode fazer ali de entretenimento nessa área e é diferente de tudo que a gente vê em outras regiões. Uma outra característica em um local que você tem que visitar se você quiser conhecer o sul de Tampa é a Bay Shore. Eu tô falando de uma avenida que já inclusive saiu no livro dos recordes. É a maior calçada contínua do mundo e é lindíssima, porque de um lado você tem a Bahia e do outro você tem umas mansões lindíssimas, umas construções antigas, super diferentes uma das outras, então é um caminho, um passeio super agradável para você fazer. Bom, o sul de Tampa, como eu falei, é uma área super diversificada. Eu poderia ficar até muito mais tempo contando para vocês, porque existem outros pockets, outras áreas diferentes dessas que eu mostrei. Mas se você quiser mais informações sobre o sul de Tampa, entre em contato comigo, porque a gente vai ter uma conversa longa sobre essa região que é uma das minhas favoritas. Bom, eu já trouxe aqui no canal outras 7 regiões e ainda há mais 4 que eu vou apresentar para vocês, então fique ligado porque depois dessa série eu tenho certeza que você vai conhecer Tampa de uma maneira muito mais detalhada.